amores, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui no canal pra gente falar sobre corte de cabelo. Esse vídeo tá muito legal, então eu espero o seu like aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita pra se inscrever e também compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ou aprender a cortar cabelo cacheado ou pra cacheadas, onduladas e crespas que querem entender melhor como é pra ser feito o corte no tipo de cabelo delas, ok? Então, vamos lá! Muito bem, gente, a gente vai começar falando sobre o corte de cabelo crespo que eu trouxe pra vocês, que é no cabelo da Natasha. A Natália tem um cabelo crespo, o tipo dela fica misto entre 4A e 4B. E a princípio, quando ela chegou no salão da Neiva, era só pra fazer tratamento e finalização. Porém, a gente reparou algumas coisas no corte dela e por isso que a gente ofereceu pra ela um corte. Primeira coisa que a gente reparou no cabelo dela, ela tava com as pontas muito ralas. Eu lavei o cabelo dela e conforme eu chegava pra desembaraçar, eu percebia que as pontas dela estavam muito afinadas. E isso fazia com que se formassem vários nós. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Acontece em todo tipo de cabelo, gente. Mas o cabelo crespo, como ele é um cabelo que tem menos escamas e ele é um cabelo normalmente mais fino do que os outros tipos de cabelo, quando a ponta fica mais fina, ela fica mais fina ainda. E aí por isso que o cabelo acaba gerando muito nó e acaba embolando. E isso acaba dificultando a vida da cliente porque ela tem mais trabalho para desembaraçar o cabelo. E isso também, com o tempo, pode comprometer a saúde do cabelo. Porque quando a ponta do cabelo tá muito fina, isso pode, depois de um tempo, gerar ponta dupla. E a ponta dupla pode ir abrindo e subindo pro comprimento do seu fio. Então, mesmo que você queira manter o comprimento do seu fio, você tem que observar as pontas do teu cabelo se elas estão saudáveis. Se elas não estiverem saudáveis, se tiver muito rala, é o momento de você cortar pelo menos as pontas, tá? E outra característica muito marcante do cabelo da Natasha, ela tava com uma diferença muito grande entre as camadas. As camadas do cabelo dela estavam tortas e como vocês podem ver nas imagens que estão passando aí pra vocês, o degrau entre as camadas estava muito grande. Isso aconteceu porque o último corte que a Natasha fez, ela fez em casa, sozinha, e ela também cortou com o cabelo molhado. Isso é uma tecla que eu sempre bato aqui pra vocês. Quanto maior o fator encolhimento da cliente, o melhor é cortar o cabelo seco, tá? Então ela tinha essas duas questões principais aí, e a Natasha, ela tinha uma questão muito marcante que é, ela tava com muito medo de cortar o cabelo. A gente não sabe por que ela não chegou a falar, mas esse medo, gente, é uma coisa muito comum, que você, profissional cabeleireiro, você tem que entender que isso acontece com muitas clientes. Esse medo se vem porque muitas cabeleireiras, muitos cabeleireiros não sabem cortar cabelo crespo, então acabam tirando muito mais comprimento do que o cliente queria. Esse medo pode ser por conta de cortes tortos, por conta de químicas que o cliente não queria fazer e foram feitas. Então, assim, tem uma série de fatores que podem ter levado a esse medo nela, tá? Então, pra vocês terem uma noção, o que a gente fez primeiro no cabelo da Natasha foi o tratamento e a finalização. Eu que fiz o tratamento e a finalização do cabelo dela, então assim, enquanto eu tava finalizando o cabelo dela, secando o cabelo dela, eu fui falando, ó, Ná, tá vendo aqui as suas pontas como estão ralinhas? Seria bacana a gente fazer um corte. Ó, o seu corte, ele vai ser feito a seco, então a gente não vai tirar uma quantidade de cabelo muito grande. Eu fui conversando com ela até ela ficar mais relaxada, mais confiante pra poder cortar o cabelo, tá? Então quando a gente chegou no final da secagem do cabelo dela, quando o cabelo dela já tava tratado, finalizado e seco, ela já tava se sentindo mais segura pra poder fazer esse corte, e aí sim que ela fez o corte com a Neiva. Ok? Então a missão da Neiva aqui era, primeiro, tirar as pontas que estavam muito ralas, melhorar a disposição das camadas do cabelo da cliente e não perder comprimento, porque essa cliente não queria perder comprimento de jeito nenhum. Então bora ver como é que a Neiva fez. O cabelo da Natasha, o corte vai ser como uma manutenção do fio. Não é um grande corte, até porque a Natasha tá morrendo de medo da tesoura, gente. É um corte para tirar essas pontinhas que vão ficando. Agora que a Mari acabou de finalizar, o cabelo tá até hidratado, mas tem umas pontinhas que é vitamina T. Ele só resolve com a tesoura mesmo. Então vai ser esse procedimento que a gente vai fazer, respeitando bastante o comprimento do fio dela. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado com o cabelo é que esse cabelo tem um dos maiores fatores de encolhimento. Então, a gente estica ele, ele tá lá embaixo. Por exemplo, se cortar esse cabelo molhado, engana muito, né? Que ele tá quase na cintura. E aí ele encolhe. Então, a gente tem que separar o cabelo respeitando bem o caimento natural. Por isso que é melhor ele a seco. Esse é o formato e a estrutura de cabelo melhor para cortar a seco. Quando o cabelo é ondulado, a gente até pode cortar úmido que não tem tanto encolhimento. Quanto mais fechada é a curvatura, mais encolhimento tem. Então a gente vem alinhando o fio, respeitando muito a textura natural, sem esticar muito, que se a gente estica, a gente tem um outro formato.
E a gente vem tirando bem a pontinha. Gente, parece que não é nada, mas pra dona do cabelo, tenho certeza que ela sabe que faz muita diferença. Então é só tirando mesmo o que tem de excesso de pontas. Aqui, ó, a gente consegue ver algumas pontas bem fora do corte. Então a gente alinha o cabelo. E aí, ó, essas pontinhas. Eu sei que para alguns cabeleireiros vai falar assim, gente, mas não é nada. Que vontade de pegar tesoura. Mas isso aqui é bastante no resultado final. Principalmente quando lava em casa, assim, dá bastante diferença. Vai ver depois, Nath, a quantidade de pontinha que a Neiva tirou. Cabinho na mão. É, ó, porque... Por exemplo, aqui, ó, é uma pontinha que a gente vê bem que ela vai afinando. Aí tem que dar uma cortadinha nela. Essa parte da lateral a gente consegue ver mais essas pontinhas, ó. Ela nem respira. Pode respirar. Tá? Eu tô tensa assim. Tá bem. Tá vendo, ó? Essa pontinha que tá fina, que ela fica sem formato. E como você cortou o cabelo molhado? Ou seco? Foi molhado. Molhado, seu cabelo fica na cintura. Aí sim vai complicar. Por isso que perdeu. É, diferente. Encolheu muito quando eu cortei. É, porque estica seu cabelo e fala, gente, ela tá com o cabelo grande, enorme. Não vai fazer nem diferença. É bem essas pontinhas, ó, que a gente vem... Não, até desaparece na câmera essas pontinhas. É. Sério? Nem aparece? É. Que é uma pontinha tão fininha. Não, já tá fininho. Mas depois você vai ver como fica fácil até pra você definir o cabelo. Que aí ele tá com um corte. Vai ver que você passa o creme e rapidinho você consegue finalizar. Desembaraçar também. Agora eu vou dar um pouquinho de formato nele no meio, assim, de camadinhas, tá? Porque ele também tá sem formato, parece até que ele fica com uns... Ele não fica com volume bem distribuído. Nossa, mesmo? Essa parte aí. Tinha uma mecha sobrando aqui em cima. É. Acho que eu cortei errado mesmo. Ó, toda a parte tem uma mechinha, tipo aqui, ó. Enorme. Ela bem sobrando. Ela tava bem... O resto não muito, mas essa mechinha tava sobrando demais. Camadinhas ajudam. Ó, toda... Tá vendo que todas as mechas que eu Sim. pego... Tem esse cabelo enorme. Tem esse demais. daqui, ó. É. Esse que tava, tipo, fora do corte. É toda essa parte aqui de cima que tava, tipo, a mecha perdida, sabe? Aí, quando ela vinha aqui pra trás, parecia que o seu cabelo tava com um buraco no meio. Porque tava todo o cabelo, aí essa mecha grande. Aí ficava uma profundidade no meio. Agora não, ó. Ó, eu tô cortando o seu cabelo e tá vendo que ele tá pegando um formato de comprimento. Tá sem formato mesmo nenhum. Ó, tipo, ele vai criando um outro estilo. Ele fica até com uma aparência de cabelo mais encorpado aqui, ó. Porque ele tava sem... É verdade, tava sem... Fica alongado, né? Ele fica mais... Parece que tá mais alongado do que antes. Porque como tava umas mechinhas perdidinhas, aquelas mechinhas, ó, igual essas duas aqui, ó, elas nem causam impacto no comprimento. É verdade. E aí o cabelo vai crescendo, vai ficando mais fininho ainda e não parece que o cabelo cresceu, entendeu? Olha que diferença, que legal. Total, amiga. Porque um corte não faz, né? Você vai ver o balanço do cabelo, como é que fica. Esse mínimo, sabe, que a gente tira. Quando o cabelo está com a ponta assim um pouquinho mais fina, a gente corta ele levemente na diagonal. Tem que evitar de cortar extremamente reto, porque às vezes a pontinha fica muito separada do cabelo. Então, levemente na diagonal, o cabelo vai voltar a ficar
forte e ao mesmo tempo ele não vai ficar tão separado do resto do cabelo. Assim, na diagonal ele mistura bem. Você gostou, né? Nossa, eu tô amando. Maravilhoso. Tá vendo? Umas A gente ficou pontinhas. feliz de te dar esse presente, sério mesmo. Não, sério mesmo, eu precisava. Você vai ver que agora ele vai crescer mais rápido, amiga. Sério mesmo. Você pode contar o dia que você cortou o cabelo, se ele não vai... Não, eu vou contar. Conta bem. E Você vai me vai ver- contando depois. Depois que você lavar a primeira vez, finalizar, você me conta o que você achou. Você vai ver como o seu cabelo vai voltar a crescer. Gente, olha a diferença que deu nesse cabelo. A quantidade de cabelo que a Neiva tirou foi muito pouca. Então isso foi uma coisa que a gente foi mostrando pra ela, falando, ó, Ná, tá vendo? A gente tá tirando só a pontinha mesmo. Ó, a gente tá tirando pouquinho o cabelo. E isso foi uma coisa que também passou mais segurança pra cliente. E foi missão cumprida, gente. A Neiva não tirou o comprimento dela. Ela tá com as camadas muito mais bem distribuídas. O cabelo dela dá até a impressão de que tá um pouco mais comprido. Exatamente porque esse corte em cascata, essas camadas bem feitas, dão essa ilusão de que o cabelo tá mais comprido e olha como o volume do cabelo dela tá mais bem distribuído. Ela se livrou das pontinhas ralas e finas que estavam incomodando e foi só sucesso, gente. O corte dela ficou incrível, ela ficou super feliz, ela ficou super impressionada de ver como realmente tirou pouco cabelo no corte dela e como esse corte fez super diferença. E eu espero que vocês tenham gostado de ver esse corte em cabelo crespo. Compartilha com a tua amiga que não sabe essas informações, não sabe como o cabelo crespo dela tem que ser cortado, ou com aquela amiga que tem medo de cortar cabelo, porque acha que vai perder muito comprimento. E compartilha também com o profissional que você conhece que não sabe cortar cabelo crespo e que vai adorar ver essas dicas desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like nesse vídeo que eu e a Neiva preparamos com muito carinho pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!